Se você pudesse viver em alguma das suas histórias, você gostaria de viver? E se sim, qual delas? Se eu pudesse viver em alguma das minhas histórias... Não, acho que eu não gostaria de viver em nenhuma das minhas histórias. Eu gosto que elas existam lá, bem onde elas estão, nas páginas, na minha imaginação, no máximo. Imaginei. Na vida real, eu prefiro sombra e água fresca. E como que é o dia a dia de alguém que escreve suspense, terror, horror? É monotonamente comum. A gente acorda todo santo dia e tem um texto. Eu encaro o trabalho do escritor como qualquer outro trabalho. Eu até evito essa mistificação do escritor como um ser intelectual que sobe a montanha para ter ideias. Então é óbvio que tem uma parte criativa, né, que é você ter as ideias e as viradas e a estrutura do livro, mas a partir do momento que você tem isso, é um trabalho muito braçal mesmo, de horas na frente do computador, encontrando a palavra certa, a frase certa, escrevendo, reescrevendo, testando, no dia seguinte apagando tudo, fazendo de novo. Então é um trabalho muito árduo mesmo. Por isso, quando você perguntou antes, eu falei árduo, cansativo, porque é muito cansativo. E pouco glamuroso, na verdade. É um trabalho de sentar e fazer o que você tem que fazer. Hoje em dia, particularmente, no meu caso, eu ainda escrevo roteiros de televisão, de cinema, escrevo coluna de jornal, então eu divido a minha escrita em várias coisas. Eu escrevo livro de manhã, à tarde eu escrevo roteiro, aí à noite, se eu tiver algum prazo, eu cumpro o prazo, no dia seguinte. Então eu vou estabelecer, cada dia é diferente, digamos assim. O que pra mim é gostoso, porque como eu disse, eu sou inquieto, eu não gosto nunca de estar fazendo a mesma coisa. Pensando pela lógica que o Theo, de Dias Perfeitos, é um psicopata, né? Um cara psicado. Cara tão legal, por que você isso? Como que você avalia os psicopatas, assim? Você Spoiler acha alert, né? Que você falou. você acha que eles merecem uma punição? Como que você os avalia? Olha, eu acredito que os psicopatas merecem punição, como todo mundo que comete crimes, enfim. Confesso que justamente por ter estudado direito, eu não acredito que, por vezes, a punição seja o nosso sistema prisional brasileiro. E muito menos acredito que reduzir, por exemplo, a maioridade penal ou aumentar as penas seja a solução para a criminalidade brasileira. Agora não tem a menor dúvida de que pessoas como o Theo merecem punição jurídica. Enfim, claro, merecem ser punidas pelos crimes que cometeram. Mas isso na vida real, na ficção eu posso fazer o que eu quiser. Com certeza. Qual personagem você escreveu mais rápido, assim? E você tem algum personagem favorito? Olha, todos os personagens são muito difíceis, né? Eu estava percebendo outro dia que vários dos meus personagens têm características minhas, né? Vários deles. Nunca é da maneira mais óbvia, nunca assim, do Theo, a Clarice, o Theo, não. O Theo tem coisas minhas, mas a Clarice tem coisas minhas, e no Jantar Secreto o Dante tem coisa minha, o Miguel tem coisa minha, o Hugo, todos eles têm coisas minhas. Então, é muito difícil construí-los, porque também todos eles têm coisas que não são minhas. Eu acho que o meu favorito, justamente porque eu tive todo um trabalho de criar um personagem que eu achava um personagem feminino interessante, que é uma crítica que eu faço até do meu próprio livro dos Suicidas, que eu acho que tem alguns estereótipos femininos. Eu gosto muito da Cora, do Jantar Secreto, que eu acho que é uma personagem complexa e interessante. Setembro, a gente sabe que é o mês de combate, né, ao suicídio. Você está relançando o seu livro Suicidas nesse mês. Suicídio a gente sabe que é um tema ainda que é tabu do grande público, tabu da mídia. Então, assim, como que você vê o tratamento desse tema sem gerar polêmica? Como que você eu acho que não isso? gerar polêmica, na verdade, não tem a menor graça. Ou seja, não que eu escreva para gerar polêmica, mas eu não evito os assuntos polêmicos, né? Se você pensar, todos os meus livros têm temas bastante polêmicos. Um é o suicídio, no outro é machismo, o personagem Theo é um machista homofóbico, no outro é canibalismo. Então, em todos os meus livros, os temas pesados estão presentes e polêmicos. Porque me interessam, porque eu acho que há uma maneira, que a ficção permite uma maneira de você tratar desses temas de uma maneira um pouco mais razoável. Ou seja, você ler um livro de não ficção com casos reais de suicídio é muito mais pesado do que ler o livro Suicidas, que ainda assim é pesado. Agora, eu acho que você não discutir os temas, principalmente na ficção, em que nada é proibido,
A ideia de que você não pode escrever sobre qualquer assunto me incomoda. Ou seja, eu acho sim que eu posso fazer um livro de ficção, se eu quiser, sobre nazismo, apresentando o lado nazista. Não que eu concorde com o nazismo, mas pensando que todas as pessoas têm um lado. E é interessante a gente conhecer esse lado, mesmo que seja para condená-lo, para falar, nossa, isso está muito errado. Mas é interessante, e a ficção permite isso, que você entre na cabeça das pessoas com que você não concorda, pessoas em que você não acredita, com ideias em que você não acredita. Então me interessava muito fazer isso, me interessa fazer isso em todos os livros, e no suicídio especificamente eu percebi que era uma maneira ótima de falar de suicídio entre jovens, num momento em que não se falava. Depois disso a gente teve o Baleia Azul, né, que chama. Tivemos a série 30 Reasons Why, 13 Porquês, do Netflix, que é baseado num livro, e o livro também é posterior ao meu livro, Suicidas. Então é um tema que estava no ar, ou seja, eu não fui o único a perceber que estava na hora de falar disso, né? Eu acho mesmo que os escritores, em geral, têm umas antenas, assim, não antenas óbvias, no sentido de, estou caçando, mas a gente acaba percebendo assuntos que estão no ar e que devem ser tratados na ficção. Ótimo. Dizem por aí que os universos, por exemplo, do Tarantino, os filmes dele se passam todos em um universo só. Tarantino's Mind. E seu livro tem passagens comuns em mais de um. Então, assim, isso é uma característica que você gosta e você pretende continuar fazendo isso nos seus outros livros? Sim, na verdade não é uma coisa pensada, ou seja, quando eu vou escrever o livro eu não penso exatamente em fazer isso, mas naturalmente quando eu estou escrevendo eu tenho uma ideia e falo, isso tal coisa poderia acontecer aqui, aí eu junto a história. Então as pessoas me cobram muito continuações dos meus livros, tanto Dias Perfeitos quanto Jantar Secreto. Eu por enquanto não tenho a maior vontade de fazer continuações dos livros, mas eu acho que eu posso fazer continuações desses livros nos outros livros. Ou seja, eventualmente, em algum livro, em algum momento, aparece um personagem chamado Theo, que é médico, psiquiatra. E, eventualmente, num outro livro, anos depois, aparece um personagem que sai da cadeia, ou está na cadeia e se chama Dante. E assim vai, assim eu vou contando a história dos personagens que foram sobrando e você não sabe onde eles foram parar. Eu gosto dessa ideia. A gente percebe também que, por exemplo, no Jantar Secreto, muitos dos seus personagens têm nomes de grandes escritores, né? São seus escritores favoritos? São coisas que você pretende continuar sempre fazendo? Não, Jantar Secreto foi uma escolha assim, de homenagem a escritores que ajudaram a me formar como escritor. Então tem o Dante Alighieri, o Jorge Luis Borges, o Miguel Cervantes, a Cora Coralina, o Victor Hugo. Aí tem outros, tem a Cecília... O nome, gente? Clarice Lispector. Não, Clarice Lispector é do Dias Perfeitos, mas é só a Clarice, porque o Theo, por exemplo, não tem, né? Como é o nome da... Tem Hilda, da Hilda Rist. Humberto Eco. Tem Humberto, do Humberto Eco, eu esqueço, mas tem. É que depois que eu publico o livro, eu não leio mais, então é tudo de memória, eu não leio nunca mais o livro depois que ele sai. Entendi. Você está trabalhando num projeto novo? Pode falar alguma coisinha sobre esse projeto? Então, eu estou trabalhando em vários projetos novos. Mais livros, assim. De livro, eu estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, eu não sei qual dos 2 vai engrenar. Quando eu digo vai engrenar, quer dizer assim, passar da página 50, que para mim é o mais difícil, a grande barreira é chegar na 50. Depois que eu passo da 50, eu engreno até o final. E os 2 estão ali mais ou menos com 30 e tantas páginas, eu estou gostando muito de fazer os 2. Mas não sei qual dos 2 vai vingar primeiro. Provavelmente eu vou fazer, assim que algum dos 2 vingar, eu vou fazer o primeiro, depois eu faço o outro. Um é um livro policial clássico, na verdade eu estava com vontade de fazer um thriller clássico, que é uma coisa que eu nunca fiz, nenhum dos meus livros é um policial exatamente per se, né? Assim, então eu queria fazer então estou fazendo. E o outro é um livro não policial, não de suspense, sem violência, um livro diferente.